Amém. Graça e paz, né? Mais uma vez também parabenizar as mães, né? Tiveram também um momento bem bacana aqui ontem, né? Isso é maravilhoso. Mas essa cena ter sido bem cômica mesmo, né? Não consigo nem imaginar a cena, mas imagine a mãe ali, né? Ela pensou, tá tomando um banho, né? Mas eu também tive uma cena com a minha mãe que foi muito bacana também. Bacana para quem viu, né? Eu sou o filho, o único homem, né? Entre quatro mulheres, né? Das duas, uma ou era mimado, ou às vezes também meio que as quatro se juntavam para me pegar, né? Eu era quase o mais novo e eu tinha um costume, quando eu queria alguma coisa, a gente morava num lugar lá e tal, a gente teve uma situação mais complicada na vida financeira, a gente foi para uma outra casa nossa que era de madeira, né? E tinha uns terrão, assim, tinha um paredão atrás, tinha muita terra. Quando eu queria alguma coisa, eu pegava aquelas terrão assim e atirava na casa, né? E bem piá, mimado, né? E minha mãe já estava acostumada com aquilo. E ela saía atrás e eu corria na casa, ela não me pegava nunca, né? Aí um dia eu fiz uma birra dessa e ela pegou, ela fez que foi atrás de mim e me esperou do outro lado. Aí não teve jeito. Aí o coro cantou mesmo. Foi a primeira surra que eu tive, mas foi assim, é, acho que consertadora, né? E eu me lembro que meu pai era caminhoneiro, né? Então, meu pai viajava muito e naquela época ele saía assim, ele voltava dali uma semana, chegou a ficar 40 dias fora. Daí todo mundo sentava na mesa quando ele voltava, também porque ele cozinhava bem, né? Daí a gente queria comer a comida dele, né? E aí ele perguntava para minha mãe: "Como é que tá fulano? Como é que tá Beltrano?" E a mãe falava, né? Primeiro ele perguntava para nós, né? Claro. Daí depois ele falava com a mãe, perguntava: "É isso mesmo?" A mãe falava: "Era, se não, depois." Mas assim, eu louvo a Deus porque a mãe é uma coisa fantástica. Hoje ela está com alguns problemas de saúde, mas eu louvo a Deus pela vida dela. E hoje eu gostaria muito de trazer a vocês, eu falo assim, Deus ele é tremendo, né? E comigo é bem, eu tô acostumado já. Ontem à noite mudou a mensagem, né? Ontem à noite, ela cheguei a gente veio aqui, né? Também ouvi aquela mensagem, né? Eu fiz a mesma tática, né? Esperei a hora do vamos comer, né? A comida está liberada. Depois, quando eu cheguei em casa, daí tava mais ou menos assim, esperando. Nem me lembro o que eu estava fazendo, né, amor? Daí eu fiz uma pergunta para a Rosa, ela me respondeu sobre a mensagem que a Dani tinha pregado aqui, por sinal, muito bem colocado, né? Aliás, é uma história muito rica, né? Eu acho que é a história de mulher, de mãe mais exemplar da Bíblia, que mudou o destino da nação, né? Da humanidade, o nosso destino, né? Só para vocês entenderem na mensagem dela, uma coisa que eu tinha mais ou menos ali, o cesto ali, na época, ele representa no barco a arca, né? Que cuida no rio, né? Então isso é tremendo, né, gente? E eram umas 9 horas, daí o Senhor falando, o Espírito Santo mudou. E eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, 34 a 39. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Se vocês estão procurando um livro da Bíblia para ler, leia Romanos todo, mas pare no capítulo 8. Ele é um dos maiores capítulos da Bíblia ali, de versículos assim. Só que é o maior, eu acho, assim, particularmente, ontem eu li muito esse capítulo 8. Eu acho o mais intenso da Bíblia, o mais desafiador, o que traz uma realidade da graça, assim, tremenda. E onde Paulo, ele é muito usado ali. E ele fala coisas que ele viveu. Então, se você quiser, pare nesse capítulo 8 e leia ele, releia, busque algumas ajudas, você vai ver que é tremendo. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 8, no 34, começa assim: quem os condenará? É uma pergunta. É, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema, e também foi um tema bem intenso, assim, que eu fiquei assim abismado, assim, impressionado com aquilo que realmente Deus move, né, em nós. Segurança inabalável no amor de Deus através de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Esse texto, ele destaca muito a segurança inabalável do cristão no amor de Deus, né? A gente vê os relatos de Paulo, a segurança que ele passa. E se vocês perceberem, do 31 até o 35, mais 36 ali, ou 37, ele vai falar de nós. Ele coloca, do 38 ao 39, ele coloca na primeira pessoa, singular, eu. Né? Quer dizer, ele fala tudo aquilo, mas ele vai falar do que ele viveu e como ele se sente, né? O Romanos 8 é, sem dúvida, como eu falei, um dos maiores capítulos da Bíblia. Romanos 8, 1, né, ele começa lá, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não começa sem condenação. E vai terminar lá no 38, 39, que não precisa colocar agora, Sandro, sem separação. Ele começa sem condenação e termina sem separação. O parágrafo final ali, todo o argumento de Paulo em favor da segurança eterna, ele coloca isso para nós. Cada pergunta afirma a segurança eterna do cristão. Os versículos 31 a 34, como eu falei, né, aborda a segurança eterna em termos judiciais. Tá? Ou seja, vamos fazer uma metáfora aqui. Paulo nos leva a um tribunal universal de justiça. Quem os condenará? Nós estamos num tribunal. O juiz está ali. O advogado de acusação, Satanás, diz que nós somos o quê? Culpado. Deus traz o nosso advogado, Jesus Cristo, e ele fala assim: quem os condenará? E ele ainda afirma que nenhuma acusação formal pode ser apresentada contra o cristão. Portanto, Deus é o supremo juiz. Ele é o juiz. Já proclamou nosso veredito. Qual é o final? Inocente. Nós somos inocentes. O valor da pena ou a fiança, qual seria? Foi pago por Jesus na cruz. Isso é libertador, isso é transformador. Os versículos 35 e 39 abordam a segurança eterna. O 37, nós somos realmente mais que vencedores. Isso é declarado que nós somos mais que vencedores. O termo grego original para mais que vencedores é upernikomen. Upernikomen significa literalmente, olha gente, recebe isso, super vencedores. No grego, no original, nós somos super vencedores, gente. Nós não somos mais que vencedores. Nós somos super vencedores. As dificuldades não são obstáculos para nós, filhos de Deus. Não para separar-nos de Deus, mas justamente para conduzir-nos a cada vez mais a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, as dificuldades não podem nos separar de Deus. Pelo contrário, elas nos levam mais perto de Cristo. E isso é fato, né? A gente, muitas vezes, tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo, e normalmente, isso com quase todos, normalmente, quando nós estamos num processo mais difícil, ou alguém está num processo mais dificultoso, a gente faz o quê? Ora mais, né?
A gente ora mais. Então, na verdade, a situação, nós que entendemos isso, que nós somos libertos através de Cristo Jesus e que realmente nenhuma condenação existe sobre as nossas vidas, nós sabemos que tudo já foi levado na cruz do Calvário. Mas existe um momento, existe a situação que nós vamos viver, e isso é fato. É realidade, nós estamos num contexto, num mundo onde as coisas aparecem, as situações aparecem. Nós, Paulo está falando aqui. Nada, nenhuma ocasião, nem tribulação, Então, mas existe esse momento. Só que nesse momento não pode nos afastar de Deus. Ah, Deus, agora eu não vou mais na igreja. Ah, Deus, agora eu não vou mais. Pelo contrário, ele tem que nos levar mais perto de Deus. Porque ele vai nos dar essa segurança também que nós temos em Cristo Jesus, né? Eu tirei alguns princípios aqui. Eu quero falar de 3 situações aqui. 3 razões pelas quais o amor de Jesus Cristo não nos abandonará. Gente, isso é uma coisa que nós temos que ter, tá? Em nós, tá? Nós, como seres humanos, a partir do momento que a gente conhece alguém, eu amo aquela pessoa. Mas se acontece alguma coisa entre nós, alguma situação, você já não ama mais, né? Isso é fato. Eu amo. Não deveria, mas acontece. Só que Deus não fez isso. Ele amou já através de Cristo Jesus. Então esse amor nunca mais vai sair de nós. Porque está em Cristo Jesus. Então ele ama nós. Ele já amou através de Cristo Jesus. Então esse amor nunca mais vai sair de nós. Por mais coisas que nós façamos, por mais decepção que muitas vezes as nossas atitudes podem causar a Deus, nunca vai acontecer isso. Porque ele amou o mundo de tal maneira, né? Eu quero botar o versículo 35 ali, para a gente dizer, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Um amor que nunca muda. Esse é o primeiro ponto ali. Esse versículo registra 2 perguntas. Essas 2 perguntas, ela nos leva a pressupor o quê? Respostas o quê? Negativas. Não é verdade? Porque quem nos separará do amor de Cristo? Ah, Deus, eu estou passando uma situação difícil. Eu estou passando uma situação financeira. Ah, Senhor, isso na nossa natureza humana nos levaria a responder negativamente. Mas um amor que nunca muda. Nenhuma pessoa ou problema pode mudar o amor de Cristo por nós. Esse texto, João 3,16, nós temos que saber decor, né? Que esse é o coração da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 2,20. Vamos colocar Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diz Cristo, me amou e se entregou por mim. 2 frases que eu quero deixar com vocês a respeito do amor que nunca muda. Primeiro, o amor de Cristo é o motivo da salvação. O amor de Cristo é o motivo da salvação. Segunda, a vida de Cristo é o meio para a salvação. O amor de Cristo, né, é a salvação, né? Ou seja, o amor de Cristo é o motivo da salvação. A vida de Cristo é o meio para a salvação. Ele nos amou e se entregou por nós. Só que a vida dele é o meio para a salvação. Através daquilo que ele fez, é o meio da salvação. Se o amor levou Cristo a se entregar por nós, o que poderia nos separar desse amor? O que poderia separar-nos desse amor? Não tem motivo nenhum. Não existe. E isso é tão libertador que a gente entende isso, que é incrível, porque uma coisa é fato. Se eu estou com um problema, eu focar nele, vai fazer o quê? Vai expandir. Vai expandir, aquele problema vai se criar uma situação tão gigante e aquilo vai se tornar um monstro na minha vida. Vai ser um Golias
que vai estar na minha vida. Mas se a partir do momento que eu já declarei, através da palavra, que aquele problema, aquela situação já está vencida através de Cristo Jesus, ele já levou na cruz do Calvário, aquilo já foi. A quando que vai passar? Não sei, mas vai passar. Daqui a pouco você vai lembrar daquela situação, mas aquilo vai te trazer paz no coração, alegria, porque você já passou. Porque nós temos um amor, a gente foi amado de uma maneira tal, e isso aí às vezes até nos constrange, né? Porque eu penso assim, puxa, mas eu era isso. Não falei, eu jogava pedra na casa da minha mãe quando eu fazia birra, eu era assim, eu era assado, eu não merecia isso. Mas não foi porque eu merecia, ou não merecia, ou deixei de merecer, porque Deus me amou. Jesus me amou. E Ele fez tudo isso, então não importa, Ele me amou. Tudo que eu já fiz, ou deixei de fazer, isso aí ficou no passado. A Bíblia fala que o Senhor já apaga isso de nós. Porque eu não posso ficar lembrando daquilo. Quem eu era, quem eu fui, ou quem eu deixei de ser. Isso não importa, importa quem eu sou agora através de Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, confessei Jesus, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios 5,17. Eu sou filho, como o pastor falou aqui. Eu sou filho e filho amado, e eu sou herdeiro, e co-herdeiro com Cristo Jesus. Segundo ponto. Um amor que nunca falha. Olha o versículo 36, gente. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. A fé em Cristo é testada. Eu vou ler um texto aqui, que esse texto está em Salmo 44, 22. Coloca para nós, Sanola. Salmo 44, 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte, continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, ele cita esse salmo. Visto pelo mundo como ovelhas sem pastor. Mas o Salmo 23, 4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Lá falava que nós éramos ovelhas sem pastor, né? Ovelhas desgarradas. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado remete ao quê? Pastor, me consolam. Então, ainda que nós andássemos pelo vale da morte, a tua vara, o teu cajado me consola. A fé em Cristo é triunfante. Aí no versículo 37, quer ver? 37, Sandra, para nós. Olha só que versículo. Em todas essas coisas, porém, somos super vencedores, né? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Resposta às perguntas. Vencemos apesar de tudo. Vencemos por causa dele, Jesus Cristo. A vitória já é nossa em Cristo Jesus. Basta nós crermos. Basta nós vivemos um dia por vez. Um amor que nunca falha. Esse amor de Jesus, ele nunca vai nos deixar na mão. Nunca, nunca, nunca. Claro, tem um momento. Às vezes eu quero uma coisa extraordinária, uma coisa que realmente Deus, ele sabe qual é o melhor, ou a melhor situação, ou a melhor coisa para mim, para nós. Por isso nós não pedimos nada para Deus. Simplesmente declaramos e agradecemos, porque Ele vai nos dar o melhor. Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E infinitamente mais não tem noção. Não tem como nós medirmos, não tem nem adjetivo para falar o que realmente Deus faz por nós. Mas Ele faz. Ele faz. Apesar de muitas vezes nós entendermos que não, né? Que é nós que temos que fazer. O terceiro ponto, daí eu estou indo para nós encerrarmos. Um amor que nunca termina. Versículos 38 a 39. Como eu falei, Paulo vem relatando ali nós, né? Porque ele sabe e viveu tudo aquilo. Porque eu estou, olha lá, ele colocou na primeira pessoa, singular. Porque Paulo, porque Almir, porque Rose, eu estou bem certo. É afirmação, gente. Ele não está falando, é mais ou menos.
Não, eu acho que dá. Eu tive algumas situações assim, mas ali eu acho que não, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem nada, nem tudo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo falava sobre nós, né? Como eu falei. Agora ele fala sobre ele. Testemunho. Ele está testemunhando aquilo que ele está vivendo. E nós, com certeza, temos isso conosco, porque a partir do momento que nós somos libertos, o testemunhar traz crescimento para a igreja. Né? Às vezes alguém está passando a mesma situação que você viveu e aquilo pode, existe uma solução, né? É Deus, é Jesus. A perfeição do amor de Deus, o verso 35 aponta 7 ameaças ao amor de Cristo por nós. 7 lá, né? Se vocês forem conseguir. O verso 38 e 39 apresenta 10. Quando diz, você pensou que ia ficar assim? Não. É igual quando a gente era pequeno, a gente brigava ali, né? Quem que nunca brigou, né, seu mano? Quando pequeno, né? David. Né? Briguei na escola. Quem nunca brigou? Daí o cara fala, isso não vai ficar assim. Eles falam, não, realmente, não vai ficar assim, vai ficar roxo, vai ficar tal. Então, 7, mas depois tem 10. Né? Declara que Deus é o Senhor sobre todas elas. Paulo declara que Deus é o Senhor sobre todas as situações. A prova do amor de Deus, nada será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, eu estava lendo ali, reli e tal, hoje de manhã também li, e eu falei assim, estava pensando comigo assim, às vezes um motivinho daquele lá, às vezes é motivo para as pessoas já desistirem, né? Às vezes uma angústia, uma tristeza, uma perseguição, a pessoa, pá. Paulo relata ali, 17, que ele viveu. E a gente sabe que viveu muito mais. Acho que é em Tessalonicenses, né, que ele reúne os presbíteros e tudo, e ajoelha junto com eles, ora, abençoa eles, e ele sabe, e ele declara lá que ele vai passar por prisão, vai isso, um monte de coisa. Mas ele em momento nenhum cita aquilo lá, pelo contrário, ele abençoa a vida das pessoas. Daí eu pensei, às vezes a gente, alguma coisinha, dá uma balançada, né? Dá uma... mas o amor de Deus nunca muda. Acho que nós cantamos hoje, o amor nunca muda, né? Isso é maravilhoso. Eu quero concluir, depois que a gente está orando, e eu vou contar uma história, mas é uma história real, tá? História que realmente aconteceu. George Matheson, ele era um ministro do Evangelho, um pastor escocês. Ele viveu de 27 de 3 de 1842 a 28 de 8 de 1906. 64 anos. Né? Ele mais ou menos entre 17 e 20 anos, não tem um relato certo, mas é mais ou menos isso. Ele sentiu uma dor nos olhos. Deu aquela dor assim, intensa assim, e ele na hora já começou a não enxergar, só com os dois olhos. O que aconteceu com a Sheila, né? Do Rodolfo lá, que são nossos amigos, apresentadores na aba, ela também, viajando no avião, ela sentiu e ela ficou cega de um olho, assim, perdeu a visão. E o George, ele teve isso. Ele botou a mão, não enxergou nada, e ele foi buscar ajuda, um médico, né? Junto com alguém. Quando chegou lá, o médico falou, examinou ele e falou, cara, realmente, tu vai ficar cego. As coisas não teve... Daí explicou o que era, tudo. Ele saiu dali com a pessoa, foi o primeiro golpe na vida dele. Ele era noivo, tinha uma noiva. Ele falou, eu vou contar pra minha noiva, né? Porque eu tenho que... Ele chegou para ela e
alguém acompanhando ele e contou e falou para ela, olha, você tem a opção, né? Você fica à vontade. Ela falou, não, então não quero mais. O segundo golpe na vida dele. Dois. E ele dali, ele encontrou alguém que realmente abraçou ele e através das palavras de Jesus, ele não deixou-se aquilo abalar. Ele é autor de alguns hinos do cantor cristão. Inclusive o número 19 do cantor cristão. Eu vou ler o nome da música desse hino do número 19 do cantor cristão é O amor que nunca muda, seja qual for a circunstância. Ele fez esses hinos depois, ele é compositor, né? Era autor de livros, depois que ele ficou cego, com entre 17 e 20 anos. Perdeu a vista, perdeu a noiva, né? Eu vou cantar não, porque eu não vou falar 2 estrofes só, porque é muito grande, né? Você sabe, cantor cristão começa num dia e termina no outro, né? Mas é muito tremendo, gente. Olha só. O amor que por amor descestes. Primeiro, amor que por amor descestes. Amor que por amor morrestes. Ó, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar, e meu amor ganhar? Amor que nunca mudas, que nos tem braços, nos teus braços me seguras, e cerca-me de 1000 venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Meu, é muito, assim, de você pensar muito nas questões assim, Deus, o que eu realmente tenho feito, né? Qual é a mudança, a transformação que esse amor tem feito na minha vida? Um dia eu pensei assim, há muito tempo atrás, meu pai, assim, era muito bom, né? Como diz assim, eu não mato ninguém, eu não faço mal para ninguém, mas meu pai tinha algumas coisas que às vezes não entristecia, mas eu nunca recebi um abraço dele, né? Um abraço de pai, né? Às vezes eu chego em Curitiba lá, a Jéssica vem e me abraça, assim, eu sinto que ela quer um abraço de pai, né? E como eu já falei, muitos sabem, aqui a primeira vez que eu fui na igreja, foi na igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão. A recepção da pessoa que estava lá, que me recebeu, nos recebeu, ele me abraçou de um jeito que eu nunca tinha recebido. Me falou assim, seja bem-vindo, meu irmão. Nós te amamos em Cristo Jesus. E como diz o gaúcho, ele deu um abraço de quebra-urso, né? Quebra-costela. E eu senti uma segurança naquele abraço. E eu sinto uma segurança em Deus. E às vezes a gente às vezes dá uma meio que pensada assim, por que será, Deus? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Eu quero dizer para você que o amor de Deus, a segurança dele é inabalável no amor de Deus através de Cristo Jesus. Porque não existe, não tem hoje, amanhã, fatos. O amor de Deus, ele não vai mudar. Ele não muda, porque ele amou o mundo através de Cristo Jesus. Ele ama a você, ama eu, ama. A gente não consegue enxergar com os olhos de Deus muitas vezes a pessoa, porque o amor ágape, ele é diferente do amor que muitas vezes nós temos, né? Mas ele enxerga lá no profundo da alma, lá no profundo do coração. Deus vê lá na frente o que eu vou ser, o que você vai ser, o que ele já fez, vai fazer em nós e através de nós. Porque o nosso testemunho, às vezes, nem é falar, é só viver. Os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho,
faculdade, de escola, eles vão perceber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. E a partir do momento que essa nova criatura, nós somos transformados nessa nova criatura, as coisas mudam, gente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esquece aquelas coisas velhas já passaram. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eis que tudo se fez novo. Porque Deus amou de uma maneira tal. E assim, independente de situação, condição, o que você ou eu estivermos esperando, já aconteceu em nome de Jesus. É da maneira dele? Mas é o melhor para nós. Porque Cristo, ele não mediu esforço. Esses dias, umas 2 semanas, né, amor, que nós assistimos lá a Paixão de Cristo novamente, né? Meu, assim chega a gente falar assim, foi por mim. Que coisa maravilhosa, gente. Aquilo lá foi por mim. Eu não ia aguentar nem uma chibatada daquela, para você ter uma ideia. Começa por aí. Primeiro, quando eu apanhei da minha mãe lá, já deu. Levei umas 2, 3 chineladas, já doeu, né? Agora tu imagina, ali é uma produção, né? Mas realmente, a realidade pode até ter sido maior do que aquilo, não, mas é uma realidade. Era o que acontecia na época, era chibatada, era morte de cruz, e cruz eles não amarravam a pessoa ali, nem tem como. Primeiro eles pregavam e o pé cruzava para quê? Aqui o diafragma pressionasse aqui que a pessoa ia morrer de sufocada, né? E quando deu aquilo, eles acabaram quebrando as pernas dos ladrões, só que de Jesus não, porque lá em Isaías ele já tinha profetizado que nenhum osso dele seria quebrado. Então eu vendo aquilo lá, eu falei assim, pô, foi por mim, né? Pô, olha que privilégio que eu tenho, né? Hoje a gente comemora o Dia das Mães, né? Eu ainda tenho a minha mãe, né? A Rose não tem a dela, mas a minha mãe ainda está numa condição que eu vou ligar para ela, mas ela não vai nem entender o que eu estava falando. Mas eu amo ela, né? Então, Deus nos ama, eu quero orar por você. Pai, eu sei que a palavra de Deus é maravilhosa, Pai. Paulo, eu não... Assim, a gente vai começar a falar de Paulo, a gente vai chegar num ponto que, sei lá, não tem nem o que falar, né? Paulo perseguia os cristãos, Paulo fazia... Mas quando ele se converteu, ele teve uma conversão genuína. E quando ele escreve Romanos, quando ele escreve Gálatas, ele coloca sobre a graça, que realmente é a graça. É um favor imerecido, foi de graça que Jesus se entregou por nós. Mas ele diz tudo que realmente não importa a situação, não importa momentos, nós somos mais que vencedores, super vencedores em Cristo Jesus. E a tua palavra nos garante isso, em Romanos 8:37, que tudo aquilo que porventura nós estivermos vivendo hoje, qualquer um que está aqui ou não está, que esteja vivendo alguma situação agora, eu declaro que já está vencido em nome de Jesus. Pai, nós temos um adversário que ele não descansa, mas a palavra de Deus nos garante que ele está debaixo dos nossos pés. Então não temos nem que só repreendemos ele em nome de Jesus, a seta do maligno, porque o amor, ele transforma tudo, o amor muda a história, Jesus muda toda a história. E eu tenho certeza que está mudando a história do meu irmão, da minha irmã aqui. Aquilo que ele tem esperado, aquilo que ele tem buscado. Pai, às vezes é uma decepção, às vezes é uma palavra que foi lançada, às vezes é uma situação que está vivendo, ameaça, Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos isso porque isso não provém de Ti, Pai. Pai, a Tua palavra diz que Tu faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E nós queremos que essa igreja, ela tenha pregado a palavra de Deus. E nós temos ministrado isso, temos entendido que a palavra de Deus que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que realmente faz transformação. E é isso que nós temos que entender, viver a palavra de Deus, ler ela, pedir discernimento ao Consolador, ao Espírito Santo, que revela, que traz mostra aquilo que realmente é, como é, que dirige os nossos passos, os nossos caminhos. Muitas vezes não entendemos, mas temos que fazer isso, temos que ir por algum lugar, porque é isso, é a tua direção. A palavra de Deus diz em Salmos que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos guarda, nos livra.
E é isso que eu peço, em nome de Jesus, acampa ao redor dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes, fora daqui, Pai, em nome de Jesus, e livra do mal, Pai. Se existe alguma ameaça, agora vai cair por terra, em nome de Jesus, porque seta nenhuma vai atingir aos filhos, Pai, aos seus filhos, Senhor, aquele que realmente tem confessado a palavra de Deus, tem declarado, tem vivido isso, porque o mais importante de tudo, Pai, não é nós lermos isso aqui e tal, é nós entendermos, compreendermos, viver isso, aceitar no nosso espírito e viver isso, porque a carne ela quer fazer uma coisa, a carne ela quer para um lado, mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é como faca de dois gumes, ela divide, e que o Espírito de Deus ele possa nos orientar a isso. Nós temos o fruto do Espírito, que é a alegria, a paz, a mansidão, benignidade, amabilidade, domínio próprio. Contra isso não existe situação nenhuma. Se o diabo ou se a carne tenta falar que nós estamos tristes, a palavra de Deus diz que nós temos o fruto que é a alegria. Se nós estamos desesperados, a palavra diz que nós somos tranquilos, somos calmos, somos libertos de tudo isso. Então, que o meu irmão, que a minha irmã possa entender isso, Pai, em nome de Jesus, que ela é mais que vencedora, ela é filha amada, nós somos reis, sacerdotes, nós temos esse privilégio, foi nos dado esse privilégio de declarar sobre as nossas famílias, e nós como os reis sacerdotes declaramos sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos, que eles crescerão nos teus caminhos, que a palavra de Deus será ministrada nos corações deles, aqui dentro sairão crianças que ministrarão a tua palavra, louvarão o teu nome, através disso pessoas serão curadas, pessoas serão salvas e restauradas, casais que proclamarão a tua palavra, vão estar restaurando família através da vida deles, através da palavra deles, através da declaração dele, da oração deles, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que tem muitos aqui que têm ministério e às vezes até mesmo estão meio que esperando uma palavra, uma situação, mas em nome de Jesus, Pai, nós temos que ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, Pai. A palavra não volta vazia, ela vai, ela faz o efeito que é, Pai, tenho certeza disso. Muitas vezes nós não vamos nem ver, mas como aconteceu ontem, 2 pessoas confessaram a Jesus, houve festa nos céus, Pai, houve festa, Senhor. Agora cabe a quem? Cabe a nós orientarmos e estarmos prontos a servir, a orientar essas pessoas, a encaminhá-los, Pai, ao caminho correto que é a Tua palavra, Pai, porque quando nós confessamos Jesus no outro dia, ainda continuam os problemas, ainda continua a situação, mas nós temos que aprender, temos que crescer para chegar mais perto de Ti, porque as circunstâncias, né, as dificuldades não nos afastam do amor de Deus, pelo contrário, nos chegam mais perto da salvação, nos chegam mais perto de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Gratidão imensa, Pai. Eu declaro uma semana extraordinária, uma semana de conquista, de vitórias, Pai. Pai, aquele que vai vender, já vendeu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, vai ter um resultado. Essa semana teremos, assim, grandes coisas acontecendo. Não sei o que é, Pai. Não sei, mas o Espírito Santo me mostra claramente uma vitória muito grande, Pai. Uma conquista muito grande. Uma conquista enorme, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Uma gratidão imensa. Que hoje possamos retornar para os nossos lares. Com certeza temos um momento agora de almoço com familiares, com as mães. Muito obrigado, Pai. Gratidão imensa por tudo. E no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém? Vamos louvar a Deus, né, com o último canto. Amém?